Jamendo.com. Jamendo.com. Meu nome é Ana Smiley, eu sou de Brasília e eu pinto santos engraçados, cômicos desde 2013. As santas eu comecei a produzir os santos muito sem um propósito, assim, sem um conceito. Foi muito sem querer. Eu vi uma imagem do Batman e do Robin uma vez, um meme, e eu achei hilário. Eu queria uma peça para decorar minha casa. Eu tinha me mudado há pouco tempo para Goiânia, então eu estava tentando montar minha casa e decorar. Procurei na internet artistas, galerias, porque eu queria aquela peça que eu tinha visto. E não achei. Tá, vou fazer a minha versão, vou fazer uma releitura minha. Sempre pintei, sempre modelei, mas não comercialmente. E aí eu comecei a procurar os materiais, comprei algumas peças e fui brincando. Virou meu hobby, pintar nas minhas horas vagas. Aí os meus amigos próximos gostaram, quem frequentava a minha casa, pediram para fazer e eu sempre falava para as pessoas, falei, compra o material que eu vou fazendo. Não prometo quando, mas quando der tempo eu vou fazer mais uma peça. E eu comecei a ver uma possibilidade de negócio com isso, que pudesse render alguma coisa, que poderia virar assim, um trabalho artístico, que eu gostava muito mais de fazer do que trabalhar fora, de ser uma CLT. E aí isso começou, as pessoas começaram a me dar dicas de novos personagens, novos pedidos, e aí eles foram crescendo. Só que com o processo, como ele aconteceu logo depois em 2016, quando começou, o conceito de Santa Blasfêmia foi sendo formado pelas coisas que foram acontecendo mesmo. Qual que é a importância dos santos, até onde a religião poda a gente, o que a gente pode fazer da nossa fé sem ofender a fé das outras pessoas, por que a fé de certas pessoas é tão frágil. E aí foi ganhando um monte de conceito do que era ofensivo, do que não era, do que era artístico, o que não era, que a princípio não existia. Não era uma coisa pensada para ser feita com esse propósito. O processo começou muito sem querer também, muito pequeno. Eu vendia minhas peças na Endócia, da 306 Sul, tinha um caixote dessa loja colaborativa, e uma das peças estava na vitrine, porque era uma peça vermelha, era um chaporim colorado, nem era uma peça das que as pessoas religiosas consideram mais ofensivas. Mas como era Dia dos Namorados, fizeram uma vitrine toda vermelha. E aí passou um senhor que nem era cliente da loja nem nada, viu a imagem na vitrine, achou muito ofensivo, entrou na loja, fez um escândalo, pegou meus cartões, jogou papel no chão e começou a mandar os meus contatos para os grupos religiosos de WhatsApp, de Instagram que ele participava. E nisso tomou uma proporção, porque essas pessoas, os grupos eram grandes, foram mandando para outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas. E aí as pessoas começaram a me ameaçar, me mandar e-mail, me mandar direct, dizer que eu ia ser processada, e eu achava muito engraçado, porque eu achava que era um monte de fanático dizendo uma coisa que nos dias de hoje nunca aconteceria. Ia ser uma nova Inquisição que não tinha nem cabimento de acontecer de novo. E nisso, um belo dia, depois de, sei lá, uns 2 meses, eu acho, chegou uma intimação na minha casa, 6h30 da manhã, dizendo que eu tinha 15 dias para tirar todas as peças de circulação, onde elas estivessem, e deletar as redes sociais, deletar as fotos na minha rede social pessoal, não só da Santa Blasfêmia, sob pena de multa de R$50 mil ao dia. Então não tinha muita escolha, as peças foram recolhidas, eu apaguei o Instagram, eu tirei as fotos do meu perfil pessoal, e aí entrei na justiça para saber o que eu poderia fazer para reverter essa liminar que me proibia de fazer o trabalho. Eu só consegui derrubar essa liminar 2 anos depois. Isso começou em 2016, só em 2018 que essa liminar foi derrubada e eu pude continuar fazendo o trabalho. Então foi um castigo um pouco longo, porque eu achava que era só um chilique de pessoas muito fanáticas, religiosas, mas durou um bom tempo. Eu me considero uma pessoa muito religiosa. Eu gosto muito da ideia de imagens, eu gosto da história dos santos, eu gosto de estudar e saber por que aquela determinada pessoa se tornou um santo, qual foi o mistério ou o milagre que cada um deles fez. E eu acho visualmente muito bonitas as imagens, todas, as clássicas e as que eu faço depois também, porque tem uma pegada de contemporâneo, de pop art diferente. Então eu acho que misturar o pop art, o cômico, com
a religião é uma parada que é muito, muito atual. É muito o que a gente vive. A gente vive num mundo muito corrido, numa sociedade, pelo menos no meu lugar dela, muito urbana. E eu acho que faz todo sentido a gente misturar, por exemplo, o Batman, que é um super-herói, que é um justiceiro, com alguém que, na época, foi queimado vivo numa fogueira e depois se tornou um santo. Então é uma forma de fazer justiça em tempos atuais. Fazer uma conexão entre esse lúdico dos super-heróis, dos personagens, e a imagem religiosa também, alguém que pode se tornar um santo, que pode ser idealizado por alguém. Eu acho que a minha espiritualidade me conecta com o meu trabalho me possibilitar viver disso, trabalhar com o que eu amo fazer, com o que eu gosto, com arte, tem a ver com a minha espiritualidade, com o que eu busco, que traz a minha paz. Eu acho que depende muito de como as pessoas veem, do que as pessoas buscam com a arte. Se é um negócio, se é o seu ganha-pão, ou se é a sua forma de produzir mesmo. E a minha espiritualidade é um pouco mais fluida, um pouco mais aberta. Eu acho que a fé da gente não pode ser frágil a ponto de qualquer coisa que tenha um pinguinho de humor ofender o que pra gente é tão profundo, que leva a gente para um lugar melhor, de paz e de aconchego mesmo, que eu acho que é onde o lugar que a fé deve ocupar pra gente. A minha bisavó já costurava, bordava, minha avó costura até hoje, borda, cozinha, minha mãe desenha muito, minhas sobrinhas gostam muito de arte, de pintura, de tintas e materiais também de arte. Então na minha família sempre foi incentivado para todo mundo. Mas eu acho que eu sou a primeira pessoa que consegue viver disso, que conseguiu largar qualquer outro trabalho formal para se dedicar à arte como trabalho. Minha mãe, minha avó, né, sempre acharam que arte era um hobby, sempre fizeram arte por um hobby, não por uma necessidade, não por um trabalho. Então eu acho que pela vivência que elas tiveram, pela época, pelo que viveram, elas não tiveram muita oportunidade de enxergar o trabalho artístico como um ganha-pão. Mas sempre me incentivaram. Eu acho que o negativo disso era muito mais o medo disso não dar certo, o medo de faltar alguma coisa, do que realmente achar que não era possível, era um receio.